abençoe, irmãos. Mateus capítulo 12, verso 30. Mateus 12, 30. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Grande Criador, o nosso desejo é estar contigo. E o Senhor é a palavra de cada época. E eu quero estar com esta palavra. Eu quero estar com o cumprimento da palavra do dia. Apocalipse 10, 8 a 11. Eu quero estar contigo. Não quero estar contra ti. Eu quero me ajuntar contigo, não ajuntar contra ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Deus controla o seu povo. A gente sempre prega usando os tipos, porque o irmão Brana foi exatamente um tipologista, que ele tratava. Sempre havia um tipo, uma representação de algo natural para espiritual. Isso nós temos, não só irmão Brana, mas a Bíblia tem esta representação. Até da mulher não cortar o cabelo, porque ela desonra o seu cabeça, porque o marido é seu cabeça. Quando ela corta o cabelo, ela já está provando que ela desonra. Ela não honra o marido. Agora, isso não é ensinado nas igrejas, porque é bíblico, mas cada tempo tem que ter homens que ensinam segundo o que está nos seus corações e não segundo o que está na Bíblia. Mas a Bíblia mostra assim, para que a mulher pudesse temer. Cortando o cabelo, ela desonraria o marido, porque a Bíblia diz que ele é a cabeça da mulher. E aí depois Paulo vem e diz que ele te dominará, porque ele é o cabeça, ele é o marido. E tudo isso é para provar para nós que nós temos um Cristo, e é um só. A mulher tem um só marido. E a igreja tem um só Cristo. E ela então o respeita. Quando nós discordamos de uma palavra dele, nós o estamos desonrando. E assim vai em todos os sentidos, natural e espiritual, certo? Quem não é comigo é contra mim. Eu não estou falando comigo. É Jesus que falou assim. É Jesus que é a palavra, e ele é a palavra de todo dia, de toda era, de todo tempo. E quem não foi com ele em todos esses tempos, então
era contra ele. E ele é a palavra que já foi cumprida e a palavra que está cumprindo e a palavra que vai cumprir. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A gente precisa, então, nos ajuntar com ele. Quem não é comigo é contra mim. Isto é, quem não é com Apocalipse 10, de 1 a 7, é contra mim. Depois vem Deus outra vez, e quem não é comigo, quem não é conforme Apocalipse 10, de 8 a 11, é contra mim. Porque são palavras que cumprem em dias diferentes. Não é a palavra que cumpre num dia só. São dias diferentes. Assim como os dias do Filho do Homem. Os dias do Filho do Homem, porque tinha um dia que era de Jesus e outro dia que era de Brana. Que Jesus Cristo era o Filho do Homem naquele tempo, e aqui Jesus Cristo outra vez era o Filho do Homem no irmão Brana, certo? Então a gente precisa estar com ele em cada época que a palavra está cumprindo, para deixá-lo controlar a gente. Que tem hora que a gente não tem condições de controlar os filhos, não tem condições de controlar a esposa, não tem condições de controlar o empregado. E assim vai. Perde o controle, então você não consegue controlar mais as pessoas. Mas tem que controlar? Tem. O patrão precisa controlar o seu empregado, ter domínio sobre o seu empregado. Certo? Não como um escravo, mas ele é o empregado. E o empregado teria que entender que ele é empregado, que ele depende de um patrão, que ele depende de alguém que o paga, de alguém que tem serviço para lhe oferecer. Para que depois que oferece o serviço a você e a mim, então ele tem domínio sobre nós, naquele serviço. E Deus tem domínio sobre nós em cada tempo que ele trabalha. Agora, ele tem domínio sobre quem? Deus tem controle sobre quem? Deus fiscaliza sobre quem? Só sobre o seu povo. Você não tem direito de querer ter controle na casa do seu vizinho, na mulher do seu vizinho. Oh, mas eu sei disso. Mas muitas vezes, na mensagem, na Bíblia, você quer ter controle onde não é o seu lugar de ter controle. Você quer controlar quem você não deve controlar. Você tem que respeitar, eu tenho que respeitar. Assim como cada ofício da Bíblia tem que ter o seu respeito. A pessoa precisa respeitar o apóstolo o profeta o evangelista o pastor e o pastor o mestre. Então tem que haver um respeito de um para com o outro. Se existe essa hierarquia na Bíblia, não é um domínio humano, é porque Deus está naquele apóstolo, Deus está naquele profeta, Deus está naquele evangelista, Deus está naquele pastor e Deus está naquele mestre. É por isso que ele controla. Quando nós desobedecemos a palavra profética, então nós estamos desonrando a Deus, nós estamos cortando o cabelo, desonrando a Deus. Quando nós desonramos o evangelista, o pastor, o mestre, estamos desonrando a Deus. Porque Deus está naquele ofício nos dominando. Ele tem domínio sobre nós através do ofício. Não é através do homem, mas através do ofício. Mesmo que o homem é um líder, mas é através do ofício que a pessoa tem, e aquele ofício é que Deus usa para poder dominar o povo. Quando Deus fala, as pessoas dizem, eu escuto Deus. Agora Deus falou através de Jesus e chamar Jesus de demônio. Quer dizer, eles não sabiam que aquele homem era Deus. Eles não sabiam que aquele homem, Deus tinha dado todo o poder
E Deus não pode dar todo poder se Deus não está naquela pessoa. Porque se Deus desse todo o poder a Jesus e não fosse Jesus, então o que tinha acontecido com Deus? Ele tinha ficado sem poder. Mas quando ele deu todo o poder, mesmo que foi após a ressurreição, que ele deu todo o poder, é porque Jesus era Deus. Ele tinha todo o domínio, ele tinha todo o controle. Isso não deu para os judeus aceitar aquele controle. Quantas pessoas não conseguem aceitar aquele controle? Se a mulher, a moça soubesse, eu vou casar, mas eu estou debaixo de um controle. Estou debaixo de um jugo, que é o casamento, é um jugo. Se ela soubesse, então ela pensaria mais vezes, ela oraria mais, porque estaria debaixo de um domínio, de um jugo. Agora, quando vocês veem o homem, por sua vez, que representa Cristo, ele tem que saber que se ele não pode estar debaixo do domínio de Deus, ele não deve casar. Primeiro ele tem que respeitar o cabeça dele. Aí ele vai ao casamento com aquela moça. Por isso a moça tem que respeitar o rapaz. E saber que ele é o cabeça. Aí depois ela vai à unidade, ao casamento com ele. Vocês estão me entendendo? Muito simples, né? Então, a igreja é a mesma coisa. Aí você vê o homem também é assim. Ele tem que estar deixando Deus controlar ele para depois ele querer controlar a esposa. Porque ele tem um cabeça. Deus é o cabeça de Cristo e Cristo é o cabeça do homem. Então, isto é, você tem que notar que o Espírito é o cabeça de Cristo, que Deus é Espírito, é o cabeça de Cristo, e Cristo, que é Espírito, hoje é o cabeça do homem. Quando você desrespeita você faz uma corrente, você desrespeita tudo, porque todos estão ligados, em todos os ofícios está Deus. Deus é apóstolo, Deus é profeta, Deus é evangelista, Deus é pastor, Deus é mestre. Efésios 4:11 é uma realidade. Ele usa isso tudo para quê? Para o corpo de Cristo. Para trazer uma unidade de fé ao corpo de Cristo. Porque tem que ter uma unidade, você tem que ter a quem ouvir, uma pessoa. Isto é, você ver uma unidade. Você ouve uma pessoa. Não é duas pessoas. Irmão Brana diz, Hebreus capítulo 7, segunda parte, eu tomei só esse pedacinho. O pastor é a cabeça. Certo? Hebreus capítulo 7, segunda parte, 55. O 56 ele diz, todos somos iguais. Aí nós ajustamos as coisas. Todos somos iguais. Não tem nenhum maior que o outro aqui. Do pastor, aquele que cuida da igreja. Certo? Todos somos iguais. Aí o irmão Brand diz, mas temos um líder. Somos todos iguais, mas temos um líder. O marido, a esposa e os filhos são todos iguais, mas tem um líder. Certo? O pastor, os membros, diáconos, evangelistas, que sempre está no ministério, somos todos iguais, mas tem um líder, certo? Tem que guardar isso. Aí o profeta diz assim, mas temos um líder, esse é o pastor. Enquanto ele for dirigido pelo Espírito Santo. Amém? Agora, eu sei, se a pessoa crê que o pastor não é dirigido pelo Espírito Santo, o que a pessoa vai fazer? Ela vai sair. Porque, ela diz, eu não creio nesse homem. Por que os lares têm divórcio? É porque um já não crê no outro. Já larga um do outro. Eles poderiam ter mais paciência, há uma incompatibilidade de gênio, há algumas fraquezas, mas eles podem ter paciência e controlar as coisas quando estão debaixo de um domínio.
Deus está controlando. Como Deus controla o povo, Deus controla o casal. Deus controla a igreja. Deus controla o ministério. Deus controla o pastor. Amém? Mas é mal quando você não crê que o pastor é dirigido pelo Espírito Santo, então você não tem fé nele também. Certo? Não tem fé nele. Para ter fé nele, você tem que crer que ele é dirigido pelo Espírito Santo, isto é, que Deus é o cabeça dele, que Deus o controla. Senão você não pode crer naquele homem. Irmão Branham ensina sobre isso daí. Então você deixa aquele homem. Se você não crê que ele é dirigido por Deus, então deixa ele. Certo? Agora, eu não quero que você faça isso também no seu ministério. Eu não quero que você faça isso também no seu lar. Não vai deixar a família. Você não creu no marido, vai deixá-lo. Não, você tem que ajustar as correias. O lar precisa de um ajuste. Marido, mulher, filhos, precisa de um ajuste para que Deus possa entrar e controlar. Agora, Deus não entra para controlar quando tudo está desajustado. Não tem um líder. Se não tem um líder, Deus não entra para ajustar sua casa. Tem que ter o seu marido como líder. A gente nunca viu na Bíblia que uma mulher é líder. Sempre é o homem que é o líder, é o homem que era sacerdote, era o homem que era da tribo. E assim, era o homem que era discípulo. E foi o quíntuplo de Efésios, não tem nenhuma mulher. Tudo é homem. Certo? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, não pastora, mestre. Então, tem que correr harmonicamente com a Bíblia. Não adianta querer colocar um ofício numa mulher quando Deus não tem aquele ofício para ela. Salvar-se-á, porém, dando luz a filhos. Se permanecer, porque não é só dar luz a filho, a mulher teve 20 filhos, então vai para o céu. Não vai para o céu, não. Salvar-se-á, porém, dando a luz filho, se permanecer na fé, com modéstia e bom senso. Se ela não permanece na fé, pode dar luz a 100 filhos. Ela não é salva, mas São Paulo diz que ela se salva sim. 1 Timóteo 2,15. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos. Ah, pastor, mas quem não dá à luz filho? Mas tem que pelo menos permanecer na fé. Certo? Permanecer na fé e não dá à luz filho porque não tem como dar luz filho. Porque se tiver como, tem que dar. Não pode viver evitando para não ter uma criança. Quer dizer, quem não tem nenhum. Eu não vou falar para você que tem que ter. Vai tendo um monte de filho aí. Aí o controle de natalidade é entre marido e mulher. Certo? Entre marido e mulher, não é o pastor. É marido e mulher. Vamos ter mais um filho ou não vamos ter. Certo? Ou vamos ter o primeiro filho ou não vamos ter agora. Mas que precisa ter o filho, precisa. Só se não tem condições. Se não tem condições, faz um tratamento, ou se não, pede a oração da fé. A oração da fé faz você criar, certo? Faz a mulher criar. A gente sabe disso, que já tem acontecido. Deus fecha a madre, mas eu não tenho jeito de orar para Deus fechar. A Bíblia diz que ele abre a madre, fecha a madre, mas eu não posso fazer uma oração para ele fechar. Ô pastor, bom, eu vou continuar normal, o senhor faz uma oração para não vir filho mais na minha casa. Aí não é comigo, certo? Aí é entre você e seu marido. Não é a oração que vai funcionar aí. Você tem seus contatos, marido e mulher, então é para ter filhos, a menos que seja operado ou que não crie de jeito nenhum. Né? Se não cria, então simplesmente dê graças a Deus da forma que foi feito. Se
fez tratamento, também não deu para criar, agradeça a Deus da mesma forma. A pessoa tem que estar bem, num bom espírito entre ela e Deus. E o marido é compreensivo numa hora desta, porque é duro para quem quer ser pai e não pode ser pai. Eu sei, é difícil, né? Mas também é difícil para uma mulher que quer ser mãe e o marido também não pode ter filho, tem que fazer tratamento. Certo? Ele não é um impotente, mas ele não tem os genes necessários para formar uma criança. Então tem que fazer tratamento para que tudo possa chegar ao normal. Amém? Bom, não tenho que falar sobre isso, mas todos somos iguais, mas tem que ter um líder. A gente tem que guardar essas coisas. Qualquer pessoa quer ser líder e quer ser líder de uma coisa que não é para ser líder, entende? Na igreja você tem pastor, você tem evangelista, você tem diáconos, você tem administrador e tem os membros. O cabeça é o pastor. Entende? O cabeça é o pastor, o cabeça não é o diácono, o cabeça não é o evangelista, o cabeça não é o tesoureiro, o cabeça não é o povo, o cabeça é o pastor. Então é o que o irmão Branham diz, o líder, e esse é o pastor. E você crê que ele tem sido dirigido pelo Espírito Santo, então você se ajunta com ele, certo? Quem não é comigo é contra mim. Agora, para ser comigo na minha casa, minha mulher tem que me ouvir, meus filhos têm que me ouvir. Agora, eu tenho que, para eles me ouvir, eu tenho que ouvir a Deus, eu tenho que ser dirigido pelo Espírito Santo. Eles não são obrigados a me ouvir se eu não ouço. Eles só podem me ouvir, minha mulher, meus filhos, me ouvir, me obedecer, se eu ouço, se eu obedeço a Cristo. É uma corrente, ele é meu cabeça. Eu quero ser cabeça aqui sim, mas e esse daqui? Ele é meu cabeça. Se você não o tem como cabeça, você não é cabeça aqui. A igreja precisa entender isso. O pastor quer ser cabeça. Então, se ele quer ser cabeça, ele tem que ouvir Deus. O marido quer ser cabeça, então ele tem que ouvir Deus. Porque o querer é aquilo que está na Bíblia. Ele te dominará. Quer dizer, o marido, ele é o cabeça. Você precisa ouvi-lo. Agora, ele, como marido, tem que te amar. Quem te ama não te bate, quem te ama não te xinga, quem te ama não te maltrata. Você sabe o que é. E isso daqui são qualidades do marido. Deus te ama, ele não te maltrata, ele não te espizinha, ele faz o que é bom. Olha, ele te ama tanto que ele morreu por você. Assim é o marido que morre pela esposa. Se põe em defesa da esposa. Essa esposa tem ele como cabeça. Aí ele pode a defender. Se ela não o tem como cabeça em tudo, ele não tem como a defender. Assim é o homem e Cristo. Se este homem não tem Cristo como cabeça em tudo, Cristo não tem obrigação de me defender. Ele me ama, ele não tem por obrigação de me defender. Tem hora que as pessoas olham na Bíblia e dizem, ele tem que fazer isso porque ele prometeu. Ele não tem que fazer. Ele faz porque ele é de palavra e ele é a palavra. Ele faz, mas ele não tem que fazer. Agora, eu tenho que fazer. Você tem que fazer aquilo ali. Então, guarde bem, Deus controla. Quantas pessoas no passado não conseguiram deixar Deus controlar? Países, as nações. Você acha que as nações estão deixando Deus controlar? Não. A nação judia não deixou Deus controlar ela. E agora que nós temos centenas e milhares
de gentios e cidades e países gentios. Deus tem controle sobre eles? Não tem. Eles não deixam Deus os controlar. Por isso que nós temos tudo de mal na terra. E cada dia tem pior, porque o homem, as nações, não deixam Deus controlar eles. Mas de um lado, se você olhar, Deus está controlando para que aquele homem não aperte o botão para explodir com o mundo. Deus está num controle sobrenatural para que aquilo não aconteça. Mas o dia que Deus tem a sua igreja debaixo do seu controle, como Ele controla o seu povo, você sente isso em casa. Quando você não tem controle em casa, você diz, minha igreja, Deus não tem controle. Você começa a ver assim. Eu preciso ter controle aqui, em casa. Isso eu estou falando ministerialmente, não é o membro. Ministerialmente. O homem tem que ter o controle de Deus sobre ele, para que ele tenha controle sobre seus filhos, sobre sua esposa. Mas ele precisa, em primeiro lugar, ter Deus como seu cabeça. O problema de muitos homens não fazer o que tem que fazer pela esposa é porque eles não têm Cristo como cabeça. E muitas vezes a mulher é como a igreja. Você vê a igreja, me dê, só pedido feito material. Você não vê aquilo que Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As pessoas não buscam o reino, as pessoas buscam a casa, as pessoas buscam o carro, as pessoas buscam o dinheiro, as pessoas buscam a fama. Mas Jesus disse que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino. O reino tem que ter domínio. Nesse reino tem um rei, e esse rei domina. Ele domina a nossa vida. Por isso ele diz que é para nós fazer isto. Nós temos que buscar o reino de Deus, em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas. As bênçãos naturais, a bênção familiar, a bênção no trabalho, a melhoria no salário. Talvez você pense que tem que brigar muito com o patrão para isso. Não, você tem que falar com Deus. Se você for dominado por Deus, então Deus é que toma conta, você nem sabe, Deus vai lá e amolece o coração daquele homem, eu vou te dar tanto a mais. É aí que fala, mas eu não pedi. É que Deus dá coisa para mim que eu não peço. Então existe alguma coisa nisso daí. Entende? Tem coisa que eu peço, Ele não me dá. Ele não me dá. Porque eu pedi mal. São Tiago diz, você pediu mal para esbanjar. Mas tem coisa que eu nem peço. Eu nunca pedi essa mensagem para Ele. Ele me deu. Ele não te deu essa mensagem? Você nunca pediu essa mensagem. A gente nunca pediu. Ele deu. Quanta gente aí está esperando ter o que nós temos, mas eles estão esperando de outra forma. Porque do jeito que temos, eles não aceitam. Porque do jeito que temos, é o domínio de Deus. Deus está reinando sobre nós. Deus está dominando sobre nós. Mas eles querem do jeito deles. Eles querem as bênçãos do jeito deles. Eles querem curas do jeito deles. Eles querem prosperidade do jeito deles. E Deus me faz próspero na fé. Crendo nesta mensagem. E você não precisa ser uma grande pessoa. Você não precisa ser reconhecido pela igreja, pelo povo, como o pastor o é, como o evangelista o é, como o profeta, o apóstolo. São reconhecidos
o mestre é reconhecido. Você talvez nem é reconhecido pela igreja, nem pelos seus irmãos, mas é reconhecido por Deus, porque Deus é que controla a sua vida. Estamos vivendo debaixo desse controle. Por isso ele diz: quem não é comigo é contra mim. Quem não é com a palavra é contra a palavra. Ser contra a palavra é ser contra Cristo. Aquele que comigo sempre é um. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Comigo é a palavra. Se você vai ajuntar comigo, esse comigo tem que ser a palavra, tem que ser a terceira puxada, tem que ser Apocalipse 10, 8 a 11. Bom, desperta, povo. Nunca cumpriu Apocalipse 10, 8 a 11. Desperta, sacuda, morda sua consciência. Nunca cumpriu essa palavra, está cumprindo nesse tempo em que nós, como esposa de Cristo, estamos vivendo. Porque Ele tem domínio, a terceira etapa tem domínio sobre nós. Deus tem um povinho, que Ele tem domínio sobre eles, que Ele controla eles, que Ele fala para eles, que Ele reina sobre eles. Deus tem um povinho. Deus não tem um povão, Deus tem um povinho. Não temas, ó povozinho de Jacó. Se Israel foi chamado de povozinho, você pensa bem, o gentio. Que tipo de gente nós somos? Não somos merecedores, contudo, temos que reconhecer que não somos merecedores. Muitas vezes as pessoas fazem assim: eu mereço. Eu disse para minha esposa: olha, eu desço essa escada aqui de casa, eu tenho feito isso, dizendo: não mereço o que eu tenho. Certo? Não mereço o que eu tenho. Não mereço a casa que eu tenho. Não mereço. Aí não mereço o carro que eu tenho. Tudo isso é graça. É graça. Mas você tem que ter consciência. Mas ter consciência mesmo. Eu não mereço. Eu tenho, mas eu não mereço uma igreja dessa. Para um pouquinho. Como que nós fizemos essa igreja? Que dia que você foi acuado para dar uma oferta? Você até parou de pagar dízimo. Deixa eu rir um pouquinho. Você até parou de pagar dízimo, mas a igreja foi construída. Isso que é importante. Porque a igreja não está baseada no crente. É Deus. O movimento é Deus. E nós não temos nada a ver com essas paredes, nova coisa bonita que temos. Nós não merecemos nem esse lugar aqui para nós viver, para nós cultuar. Porque Deus mesmo não precisa disso. Deus precisa de um tabernáculo de carne, onde Ele possa entrar, falar, olhar pelos meus olhos, falar através dos meus lábios, viver através da minha vida, caminhar com os meus pés. Amém. Ele tem controle sobre nós. O que nós temos aqui, temos que ser agradecidos a Deus. Então, não tente controlar uma coisa que não é sua. Não tente. Não tente fazer uma coisa que é do pastor. Não tente achar que você pode controlar e aquilo é do pastor. Não tente pensar que você vai controlar e aquilo é do outro irmão. Aquilo que Deus colocar nas suas mãos, faça. Com amor, desinteressado. Faça. Entregue a sua vida por aquilo. Deus tem colocado esta palavra na nossa mão. Hoje eu posso dizer para vocês, ter uma vida mais folgada, mas há 20 anos atrás, quando eu comecei, eu e ele, não tendo com quem conversar, não tendo a quem pedir um conselho, só eu e ele.
Vezes que eu pensava, vou parar, porque não entendi isso daqui. Antes que me dê problema, vou parar. Vinha para o púlpito e a mensagem vinha e dava certinho com aquilo que o irmão Brana tinha pregado. Eu lembro disso daí. Sabe o que é isso? Ele tem domínio, ele tem controle. Eu não sou bom, eu sou falho, mas ele é bom. Ele é bom, como diz o hino, Jesus é bom e é bom até demais. É a gente que não sabe dar valor naquilo que ele faz. Mas ele é bom. Ele tem domínio, Deus controla o seu povo. Agora, qual povo Deus está controlando através da terceira puxada? E o que é a terceira puxada? Foi. Já nem o que é a terceira puxada. A pergunta hoje, o que é a terceira puxada? A terceira puxada foi. Não estou perguntando o que é, não, ela foi. Abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Os ungidos 262. Não é simples? É simples demais. É Deus controlando. O que são os trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Laodiceia 38. É simples, é Deus controlando. Há uma pergunta e há uma resposta da própria mensagem, do próprio profeta, que nem no seu dia ele podia falar, mas ele deixou aqui e nós estamos só repetindo agora. Ele não podia falar, mas eu posso falar. Ele não podia falar para ninguém, mas podia pregar para todo mundo. Deus nunca disse para ele, não pregues a terceira puxada. Deus diz, não diga a ninguém. Porque a terceira puxada está dentro da mensagem dele. Ele pregou sem saber. Ele pregou as 7 trombetas sem saber. E Deus disse para ele, você já pregou, você está orando para pregar as 7 trombetas, você já pregou? Ele mesmo disse para Deus, mas onde, quando? Quando você pregou o 6º selo, as trombetas soaram no 6º selo. Gente, eu creio nisso. Deus controla o seu povo. Agora, se o pregador não crê nisso, Deus não está controlando ele e nem o seu povo. Isto é, o povo daquele pregador, porque o povo já não é povo de Deus. Para o povo ser povo de Deus, tem que ter um ministro que é controlado por Deus. Quando ele é controlado por Deus, ele tem a palavra de Deus para aquele dia. Aí a igreja, o povo, recebe aquela palavra. Amém? Olha, a gente pode ir mais avante, mas eu peguei nesse parágrafo aqui, essa mensagem, o Consolador. Deus sempre, 77, Deus sempre pode ter um povo sob o seu controle. Deus sempre pode ter. Ele não vai ter todo mundo, mas ele vai ter um povo debaixo do controle dele. Por isso, olha, o marido tem uma mulher, tem filhos debaixo do controle. O pastor tem diáconos, evangelistas e um grupo de gente debaixo do controle. E Deus tem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres debaixo do controle. Ele é quem controla a mim, a você, esta igreja. Se estamos de pé, é porque Ele tem controlado. Esta mensagem não tem jeito de parar de pregar. Agora já foi. Esta terceira puxada já faz 20 anos que nós a pregamos. 20 anos. Não tem jeito de parar. Por quê? Porque já foi pregada. Não tem jeito nem de pregar mais. Ela já foi pregada. O que nós estamos fazendo? Simplesmente ajudando o povo a se alimentar até que dê o arrebatamento. Mas a mensagem da terceira puxada que Deus deu ao irmão Brana foi para nos preparar para esse arrebatamento.
E se nós deixamos o controle de Deus sobre nós, nos dominar, nos controlar, reinar sobre nós, examinar nossas vidas, nos doutrinar, nos levar onde Ele quer. Aquele homem disse para Jesus: eu tenho homens a meu respeito, que o que eu falo eles obedecem. Eu digo a este, vai, ele vai, e aquele vem, ele vem. Diga uma palavra, porque se eu, como um centurião romano, como um gentil, eu tenho poder sobre os meus, ele reconheceu, tu tens poder sobre tudo. Diga uma palavra e o meu criado sarará. E o que foi que Jesus fez? Tão curtinha a oração. É isso que você crê? Vai, o teu criado vive. O homem foi. E antes de chegar em casa, já vinha gente correndo para avisar. Meu senhor, o fulano sarou, tá bom? Aí diz a Bíblia que ele inquiriu daquelas pessoas, a que hora ele ficou bom? E a Bíblia ainda relata exatamente a hora que Jesus disse, vai, a tua fé te salvou, vai, o teu criado vive, vai, a bênção já foi dada a você. Quando você faz um pedido para ele, ele simplesmente para e diz, olha aí na escritura, já é seu, eu já te dei aquele dia no Calvário, eu já te dei a cura divina, a libertação, o que eu quero que você creia. Obrigado, Senhor, que cada um de nós possamos ter o Senhor como cabeça, que domina cada um de nós. Eu sei que é difícil, Senhor, depois ter outras pessoas para crer que o Senhor está em nós para nós podermos dominá-las. Mas pelo menos eu preciso do seu domínio sobre mim. Perdoa meus fracassos, meus pensamentos falhos, minha ação falha, alguma coisa que tenho feito que eu não queria fazer, mas que tenho feito, que tem desagradado a Ti. Eu quero que o Senhor controle a minha vida, controle meus sentimentos, controle minhas emoções. Em todos os sentidos, eu preciso do seu controle. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda que Paulo orou ao Senhor várias vezes, tira de mim isto, e o Senhor voltou para ele e diz, a minha graça te basta. O Senhor não tirou, Pai, mas o Senhor alertou ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em outras palavras, é quando você está com dificuldade, está fraco, é quando você está nessa condição, é que eu chego, é que eu faço, aquilo que você falou não foi você, fui eu, aquilo que você fez não foi você, fui eu, aquilo que você pregou não foi você, fui eu. Aquele que comigo vive esta palavra, teremos uma recompensa juntos depois. Porque se você não é contra mim, você é por mim. Então, você tem sua recompensa da palavra do dia, da mensagem do dia, da revelação que Deus tem dado a você neste dia. É Ele que está nos dominando, é Ele que está nos segurando esse tempo que pregamos esta mensagem. Quem pode nos segurar? Segurar um povo em vários lugares, sem um pastor perto, e esse povo é fiel, esse povo é firme, esse povo faz o que tem que ser feito, esse povo cumpre seus deveres cristãos. Oh Deus, quem pode falar alguma coisa para esse povo? Só o Senhor pode falar. Ajuda seus filhos, conceda graça, vitória, entendimento, Senhor, para que ele saiba que o Senhor é cabeça nossa hoje. O Senhor domina a mim, o Senhor domina esta mensagem, e deixa que eles possam pensar nisto, Senhor, domina-me também. Que eles possam pensar e pedir a oração, domina-me, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
poderoso, ao Senhor, o grande autor da nossa fé. Nossa alma vem encher de santo gozo, demos glória porque digno Ele é. Demos glória, glória ao Senhor. Adoremos ao nosso Criador. Ele é o grande autor da nossa fé. Demos glória porque digno Ele é. Digno Ele é. Digno Ele é. Demos glória porque digno Ele é. Ao Senhor que vive e reina lá no céu, ao Senhor que vive e reina além do véu, nós rendemos honra e glória e louvor ao Senhor que fez a terra e o céu. Demos glória, glória ao Senhor. Adoremos ao nosso Criador. Ele é o grande autor da nossa fé. Demos glória porque digno Ele é. Digno Ele é. Digno Ele é. Demos glória porque digno Ele é. A Jesus e com seu novo nome brana, demos glória porque Ele já venceu, e da morte Ele ressurgiu, recebeu seu novo nome e subiu. Demos glória, glória ao Senhor. Adoremos ao nosso Criador. Ele é o grande autor da nossa fé. Demos glória porque digno Ele é. Digno Ele é. Digno Ele é. Demos glória porque digno Ele é.